O fracasso da ofensiva russa é evidente e reconhecido até mesmo por analistas que não costumam ser tão críticos. Há 4 meses desde maio, as forças de Moscou não conseguem apresentar nenhum avanço significativo. Os números de agosto ainda não foram fechados, mas já se sabe que nesse período, o exército russo conquistou cerca de 500 quilômetros quadrados de território ucraniano, um resultado pífio, se comparado ao esforço despendido. Não houve ruptura operacional, nenhum colapso nas linhas de defesa ucranianas, nem a tomada de cidades relevantes. Pior, em alguns setores, os russos nem sequer conseguiram consolidar suas posições, mas insistem em manter os planos de ataque, como se a insistência pudesse compensar a falta de estratégia. Os poucos sucessos táticos obtidos vieram a um custo altíssimo em vidas e equipamentos. Para quem observa de fora, a situação não parece desesperadora, mas também não há sinais de que a ofensiva esteja perdendo força. O que mudou foi a abordagem russa, agora tentam incorporar táticas mais profissionais, criando unidades especializadas para desestabilizar a logística ucraniana e adaptando a infantaria a métodos de infiltração, buscando brechas nas defesas inimigas. No entanto, essas mudanças não se traduziram em resultados concretos. A coordenação entre tropas, drones e artilharia continua falha, permitindo que os ucranianos neutralizem qualquer avanço antes que se transforme em algo maior. O alto comando russo, diante da incapacidade de alcançar vitórias decisivas, optou por uma estratégia de dispersão, atacando em múltiplas frentes para confundir o inimigo. Mas o tiro saiu pela culatra. Ao dividir suas forças, Moscou não só enfraqueceu seu poder de fogo em cada ponto, como também facilitou a vida dos ucranianos, que conseguem redistribuir suas reservas com mais eficiência. A Rússia ainda não entendeu que em uma guerra moderna, a concentração de tropas em um único eixo pode ser mais eficaz do que tentar abarcar tudo ao mesmo tempo. Por trás desse fracasso está um planejamento falho desde o início. Os objetivos russos eram ambiciosos demais: dominar completamente o Donbas, criar zonas tampão nas regiões fronteiriças, avançar sobre outras áreas estratégicas e, quem sabe, até forçar uma mudança na Constituição ucraniana. Para isso, estabeleceram metas operacionais impossíveis de serem cumpridas simultaneamente: cercar cidades como Pokrovsk, avançar em direção a Kramatorsk, tomar posições ao redor de Kharkiv, eliminar o reduto ucraniano na margem esquerda do Dnipro e capturar Kupiansk. A lista é exaustiva, e até agora, nenhum desses objetivos foi alcançado em sua totalidade. A dispersão de forças não foi apenas um erro tático, mas uma consequência da falta de clareza sobre o que realmente importava. Em um campo de batalha transparente onde drones e satélites monitoram cada movimento, concentrar tropas em um único ponto poderia atrair ataques devastadores. Por outro lado, ao tentar pressionar em todas as frentes, os russos acabaram criando uma situação em que nenhum avanço se sustenta. A Ucrânia, por sua vez, aproveita sua vantagem geográfica. Com um fronte em forma de arco, consegue mover suas reservas com mais agilidade do que os russos, que precisam contornar todo o perímetro externo. Outro problema grave é a distorção da realidade no comando russo. Como os oficiais são avaliados pelo número de localidades capturadas, mesmo que por grupos pequenos e vulneráveis, muitos relatórios inflam os resultados. Pequenas unidades de infantaria infiltram-se nas linhas ucranianas, hasteiam bandeiras para filmagens de drones e em seguida são eliminadas. O que deveria ser uma operação tática vira um teatro de conquistas virtuais. O general Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo, chegou a apresentar um mapa em agosto mostrando avanços que não correspondiam à realidade. Cidades como Pokrovsk e Kramatorsk apareciam quase cercadas quando, na prática, os russos mal haviam se aproximado delas. Essa desconexão entre a percepção e a realidade impede que Moscou ajuste sua estratégia. Enquanto o comando acredita estar próximo de vitórias decisivas no terreno, as tropas enfrentam resistência organizada e perdas crescentes. A ofensiva russa não está derrotada, mas também não tem fôlego para vencer. E enquanto insistirem em uma abordagem fragmentada e baseada em ilusões, o fracasso continuará sendo a única certeza. Quando, na realidade, as tropas russas nem sequer haviam alcançado as posições de partida para o assalto. Outro problema, agora em nível tático, é que cada conquista de uma localidade gera um crédito, que mais cedo ou mais tarde, precisa ser pago, ou seja, a situação no terreno precisa ser ajustada aos relatórios otimistas. O problema é que, uma vez declarada a vitória nos mapas, os comandantes deixam de alocar recursos como artilharia ou bombas planadoras para apoiar as tropas, pois não faz sentido bombardear posições que oficialmente já estão sob controle russo. O resultado?
O crédito é quitado com as vidas dos soldados, e a juros altíssimos. Mas as baixas não se explicam apenas pela insistência em atacar posições que no papel já foram tomadas. A organização das ofensivas russas repete, em escala menor, os mesmos erros estratégicos. A aposta é no volume, não na precisão. Lançam-se ataques simultâneos em múltiplos pontos de um setor, na esperança de que algum deles funcione, mesmo que nenhum tenha sido devidamente preparado. Segundo as regras básicas da guerra moderna, qualquer operação desse tipo exige reconhecimento profundo, apoio de drones, supressão da artilharia inimiga e coordenação entre unidades. No entanto, sustentar 150 ataques diários ao longo de toda a linha de frente, número que, aliás, já foi superado, exigiria um aparato logístico e de inteligência que a Rússia simplesmente não possui. E mesmo que tivesse, seus oficiais jamais estiveram à altura da tarefa. A degradação do corpo de oficiais russos é um fato documentado. Analistas militares, como o ex-combatente e blogueiro Alexei Vivod, apontam que o nível de competência dos comandantes atuais é inferior até mesmo ao de 2022. Não se trata de um problema exclusivo desta guerra. Arquivos da Segunda Guerra Mundial revelam generais soviéticos, incluindo o próprio Zhukov, repreendendo subordinados por insistirem em ataques frontais mal planejados. A diferença é que hoje os oficiais promovidos por antiguidade ou lealdade política não têm nem o treinamento nem a experiência para improvisar. E quando o comando falha, quem paga o preço são os soldados, muitos deles recrutados às pressas com preparo mínimo. O treinamento das tropas de assalto, por exemplo, foi recentemente ampliado de 2 para 3 semanas, embora nem isso seja cumprido à risca. Para efeito de comparação, as Forças Armadas ucranianas dedicam entre 2 e 3 meses à formação básica de recrutas, além de 8 meses para especializações. Do lado russo, o alistamento de contratados é feito sem critérios, idade, condição física ou histórico criminal são ignorados. Os próprios combatentes relatam casos de soldados enviados ao fronte com doenças crônicas ou sequelas de ferimentos anteriores. E quando chegam ao campo de batalha, enfrentam outro pesadelo, a logística. A 5 ou 10 quilômetros da linha de frente, o terreno se transforma em um labirinto de crateras e destroços, onde veículos blindados e caminhões de suprimentos são alvos fáceis para drones ucranianos. A movimentação de tropas, munição e feridos torna-se uma operação de alto risco, e a falta de rotas seguras paralisa qualquer avanço. A Ucrânia, por sua vez, mitiga esses problemas com uma rede descentralizada de unidades de drones, muitas delas financiadas por doações civis ou recursos estatais. Enquanto os operadores russos dependem de equipamentos comprados com dinheiro próprio, quando não improvisam com drones comerciais adaptados, os ucranianos recebem apoio institucional para adquirir sistemas especializados, capazes de localizar e neutralizar alvos com precisão. Mas afinal, o que a Rússia realmente conquistou com essa estratégia? Vamos examinar cada frente, uma por uma, porque se os planos falharam em todos os setores, é preciso entender como e por quê. O caso mais emblemático é o do eixo de Sumy. Após limpar a região de Volchansk, o comando russo decidiu cruzar a fronteira e criar uma zona tampão em território ucraniano, ameaçando diretamente a cidade de Sumy, algo que até Putin mencionou em seus discursos. Nos primeiros dias houve avanços modestos, graças ao uso de unidades de elite, como fuzileiros navais. Mas o sucesso foi efêmero. Em menos de um mês, a ofensiva estagnou, com ganhos territoriais que não passaram de 10 quilômetros de profundidade em um fronte de menos de 30 quilômetros de largura. O general Gerasimo chegou a se vangloriar de ter tomado 210 quilômetros quadrados, menos de 1% da região que o Kremlin prometera libertar. A parada brusca teve duas causas principais: o esgotamento das tropas russas e os contra-ataques ucranianos, que incluíram ataques de precisão contra postos de comando. Um deles, por exemplo, dizimou a liderança da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais, deixando a unidade sem comando. Aproveitando a desorganização, o 25º Batalhão de Assalto Ucraniano, que aliás, conta com nosso apoio, lançou uma contraofensiva e retomou localidades como Kandibiva, Sepnin e Ivaniva. As últimas notícias indicam uma redução drástica no número de ataques russos na região, com tropas sendo realocadas para o eixo de Pokrovsk. Em outras palavras, o plano de avançar sobre Sumy foi enterrado. No norte da região de Kharkiv, a Rússia tentou reanimar a ofensiva lançada há mais de um ano, com resultados igualmente pífios. Os avanços se limitaram a ganhos táticos em torno de Volchansk, sem impacto estratégico.
Houve tentativas de cruzar a fronteira no Nordeste, perto de Milov, mas todas foram repelidas. O único sucesso foi a manutenção de uma pequena cabeça de ponte na área, que, no entanto, não conseguiu ser expandida em direção a Velik Burluk. A explicação é simples. Moscou não alocou forças suficientes para transformar esse ponto em uma verdadeira zona tampão. Gerasimo, em um raro momento de honestidade, chamou o que está acontecendo de melhoria da situação nos eixos de Liman e Kupiansk. Mas a realidade é que os ataques russos foram acompanhados por bombardeios indiscriminados contra cidades ucranianas, como Kharkiv e Sumy, uma forma de descontar a frustração pelos planos fracassados. No eixo de Kupiansk, os ganhos territoriais russos são ainda mais modestos. Avanços de alguns quilômetros aqui e ali, como na direção de Borova, no sul do saliente ucraniano na margem leste do rio Oskil, ou a expansão limitada de um bolsão perto de Dvorisha, na margem oeste. Nada que altere o equilíbrio de forças. E enquanto isso, a artilharia ucraniana continua a castigar as posições russas, enquanto drones e mísseis de longo alcance atingem depósitos de munição e centros logísticos em território russo. A guerra não se ganha com ilusões de mapas, mas com controle efetivo do terreno, algo que até agora, a Rússia não demonstrou ser capaz de fazer. No eixo de Kupiansk. No entanto, as recentes movimentações criaram um cenário de crise localizada, com as forças russas avançando nas franjas setentrionais da cidade e rumando em direção a Soboliva, ameaçando isolar núcleos urbanos e cortar rotas de suprimento para o oeste. Porém, até o final de agosto, a resistência ucraniana não apenas conteve o ímpeto russo, mas contra-atacou com precisão no flanco oeste de Kupiansk, anulando, na prática, os supostos ganhos conquistados pela Rússia nos últimos meses. O que chama atenção, porém, é a forma como o Estado-Maior russo retrata a situação ao redor de Kupiansk em seus mapas, um quadro exageradamente otimista, quase fantasioso. A explicação mais plausível reside na cultura de distorção sistemática dos relatórios, onde comandantes inflam resultados para agradar superiores. Até mesmo canais pró-russos como o Z-Canal já haviam notado a estranha estagnação do avanço em direção a Soboliva, um progresso que existia apenas nos boletins do Ministério da Defesa, mas nunca se materializou em imagens de drones, relatos de observadores independentes ou confirmações ucranianas. A realidade no terreno jamais se aproximou das narrativas fantasiosas vendidas pelo Kremlin. Em um dos episódios mais grotescos, o general Gerasimo chegou a anunciar que as tropas russas haviam bloqueado completamente Kupiansk e libertado metade de seu território, uma afirmação recebida com incredulidade até mesmo entre os analistas mais alinhados ao regime. Na prática, as unidades russas mal conseguiram se fixar em alguns pontos periféricos ao norte da cidade, enquanto as forças ucranianas, em um movimento de flanqueamento, retomaram posições-chave perto de Soboliva e contra-atacaram com eficácia. Não é a primeira vez que o comando russo corre à frente da locomotiva, acreditando vitórias que só existem no papel. Em junho, por exemplo, já se falava em controle total de áreas que meses depois continuavam sob fogo ucraniano. O mesmo padrão se repete no setor de Liman, onde Gerasimo alegou avanços de até 25 quilômetros, um número que, se comparado aos ganhos reais dos últimos meses, revela-se uma distorção grosseira. Na realidade, o máximo que as forças russas conseguiram foi empurrar as linhas ucranianas em cerca de 8 quilômetros, um progresso modesto que dificilmente altera o equilíbrio estratégico. As perspectivas de romper em direção a Siversk e ameaçar as defesas ucranianas pelo norte permanecem remotas, quase ilusórias. Parte dessa lentidão se explica pela entrada em cena do primeiro corpo de exército do Donbas, uma unidade formada às pressas e composta em grande medida por recrutas mal treinados. Segundo relatos do jornalista Yuri Butuzov, o desempenho dessas tropas tem sido medíocre, com avanços mínimos e perdas desproporcionais. Enquanto isso, a Ucrânia mantém a iniciativa em setores como Dibrova e Novoseliva, onde contra-ataques locais, ainda que custosos, impedem que a Rússia consolide posições. O único sucesso tangível nesse eixo foi a pressão exercida sobre a cabeça de ponte ucraniana na margem leste do rio Oskil, perto de Torsk, o que pode, eventualmente, comprometer as linhas de suprimento das tropas ucranianas a leste. Mesmo assim, o avanço russo está longe de representar uma ruptura. O fronte, que se manteve praticamente inalterado desde 2022, começa a ceder em pontos localizados, mas a situação das forças ucranianas na região, embora preocupante, não é tão crítica quanto pintam os boletins de Gerasimo. No setor de Siversk, a narrativa russa também não resiste a uma análise mais rigorosa.
O comando russo alega que os combates já ocorrem dentro dos limites urbanos da cidade, mas até mesmo os mapas mais otimistas de analistas pró-Kremlin mostram as tropas russas ainda distantes do centro. As tentativas de flanquear Sivers pelo norte fracassaram, e os ataques frontais, como o recente assalto mecanizado desmantelado pelas defesas ucranianas, revelam uma tática repetitiva e ineficaz. A 20º Exército da Rússia, responsável por esse setor, continua a desperdiçar blindados em ofensivas mal planejadas, repetindo os mesmos erros que marcaram as batalhas de Vuhledar e Bakhmut. O único avanço concreto foi a captura definitiva de Bilorivka, uma posição que resistiu aos ataques russos desde o início da contraofensiva ucraniana em 2022. Ainda assim, o impacto estratégico dessa conquista é limitado. Enquanto isso, no flanco sul, as forças russas conseguiram pressionar as posições ucranianas perto de Spirny, complicando a situação das tropas que defendem as áreas arborizadas ao redor de Serebrianka. Mas mais uma vez, trata-se de um progresso tático, não de uma virada no curso da guerra. Quanto ao próprio Sivers, a Rússia não conseguiu repetir a estratégia que usou em outras cidades, como Mariupol ou Bakhmut, cercar, cortar suprimentos e esmagar os defensores. As rotas de abastecimento ucranianas permanecem abertas, e os ataques frontais russos, sem apoio de artilharia coordenada ou superioridade aérea, têm se mostrado ineficazes. A cada nova tentativa, as forças ucranianas repeliram os avanços, infligindo perdas desnecessárias a um exército que já enfrenta escassez crônica de recursos humanos e materiais. E como não poderia faltar, o teatro de operações russo também foi palco de uma das maiores operações de desinformação dos últimos meses. A suposta infiltração de sabotadores ucranianos em território russo, seguida de ataques espetaculares em cidades como Belgorod e Kursk. Na prática, as forças ucranianas mantêm controle firme sobre os distritos ocidentais de cidades como Sivers, enquanto a Rússia tenta vender a narrativa de uma guerra em solo russo para justificar mobilizações e reprimir dissidências internas. Mas a realidade é clara, as linhas ucranianas resistem, os contra-ataques continuam, e os mapas do Kremlin, mais uma vez, não passam de ficção. Há quase 1 ano e meio de combates sangrentos, e os avanços russos continuam tão ilusórios quanto seus comunicados oficiais. Enquanto o general Gerasimov anuncia a libertação de cidades como Konstantinovka, a realidade no terreno desmente cada palavra. As forças ucranianas não apenas mantêm o controle de posições estratégicas, mas contra-atacam com precisão cirúrgica, desmantelando as frágeis conquistas russas. No eixo norte de Donetsk, os planos do Kremlin para cercar Sloviansk pelo leste fracassaram de forma humilhante. 6 meses após o Ministério da Defesa russo declarar a tomada de territórios, as cidades-chave permanecem inacessíveis, e os poucos quilômetros avançados não passam de trincheiras sob fogo constante. A ofensiva estagnou diante de uma defesa ucraniana implacável, que transformou cada colina e cada vila em fortalezas intransponíveis. Os esforços russos para alcançar os reservatórios de água e isolar as tropas ucranianas ao sul resultaram em nada além de baixas desnecessárias. Aqui a doutrina do nem um passo atrás se repete como uma maldição. Unidades ucranianas são forçadas a recuar no último momento, sacrificando posições que poderiam ter sido mantidas com uma estratégia mais ágil. Analistas como Michael Kaufman já apontaram essa falha crítica no comando ucraniano, mas o fato incontestável é que a Rússia sequer cumpriu seu objetivo mínimo, chegar a Konstantinovka pelo sul. O setor de Pokrovsk, por sua vez, tornou-se o epicentro da guerra de desgaste, com combates diários registrados nos relatórios do Estado-Maior ucraniano. Moscou concentrou ali seus melhores recursos, mas os resultados são risíveis: um avanço de 15 quilômetros em meses, batalhas sangrentas por aldeias sem valor estratégico e uma tentativa frustrada de cortar a rota logística vital entre Pokrovsk e Dobropilia. O pior veio com a ofensiva em profundidade. Um avanço de 17 quilômetros entre as linhas ucranianas, ameaçando cercar a aglomeração de Sloviansk pelo oeste. A situação era crítica até que a Ucrânia reagiu com reforços urgentes, contendo o avanço antes que se transformasse em uma catástrofe operacional. As unidades russas especializadas em infiltrações táticas tentaram explorar brechas, mas foram sistematicamente eliminadas. Em Pokrovsk, a propaganda do Kremlin chegou ao cúmulo de declarar controle sobre bairros inteiros após a infiltração de alguns grupos de sabotagem, uma farsa desmascarada semanas depois, quando as forças ucranianas retomaram cada rua sob fogo de artilharia. No flanco oeste, a ofensiva russa em direção à fronteira de Dnipropetrovsk não passou de um espetáculo de relações públicas,
Nenhum objetivo militar foi alcançado, e a única conquista foi um punhado de quilômetros de terra arrasada. No sul de Donetsk, onde a Rússia concentrou seus esforços mais recentes, o padrão se repete. Avanços de 20 quilômetros em 4 meses, mas nenhuma cidade importante tomada, nenhum centro logístico capturado. As tropas russas avançam sobre aldeias vazias, enquanto as linhas ucranianas resistem com uma combinação letal de drones, artilharia e contra-ataques localizados. Em alguns setores, como entre Andriiva e Klishchiivka, a Ucrânia não apenas deteve o avanço, mas recuperou posições, provando que a ofensiva russa é um colosso de pés de barro. A falta de coordenação entre as unidades russas, especialmente após a substituição do 20º Corpo de Exército, tornou-se evidente, com relatos frequentes de ataques simulados e falsos comunicados para mascarar o fracasso. Enquanto isso, os primeiros sinais de uma resposta ucraniana começam a surgir. A 16ª Brigada Mecanizada, reforçada com veículos Bradley, já demonstrou sua capacidade de estabilizar setores críticos. No eixo de Zaporíjia, a ofensiva russa não passa de uma manobra diversionista. Os avanços em direção à cidade são tímidos, incapazes de ameaçar seriamente sua defesa. Tentativas de tomar localidades como Robotyne, Verbov ou Mala Tokmaca resultaram em pesadas baixas, e cada incursão russa é repelida com precisão. As forças ucranianas, incluindo a 201ª Brigada de Assalto, dominam o campo de batalha com drones pesados e fogo de contrabateria, transformando cada tentativa de avanço em um massacre. A Rússia até conseguiu infiltrar-se nas periferias de Orikil, mas foi expulsa repetidamente, deixando para trás apenas crateras e equipamentos abandonados. A verdade é clara: sem superioridade aérea, sem reservas suficientes e sem uma estratégia coerente, o exército russo está condenado a repetir os mesmos erros, enquanto a Ucrânia, com inteligência e resiliência, transforma cada revés em uma nova oportunidade de contra-atacar. E os esquadrões de bombardeiros que, apesar de seus ataques dispersos, não passam de alvos fáceis para as defesas ucranianas. A verdade é inegável: drones sozinhos, por mais letais que sejam, não vencem guerras. Eles são uma peça fundamental, como se viu no fronte de Zaporíjia, mas estabilizar uma linha de batalha exige muito mais do que tecnologia. Exige estrutura, planejamento e uma máquina de guerra capaz de se adaptar em tempo real. E é exatamente isso que a Ucrânia vem construindo. A transição para o sistema de corpos militares, abandonando as frágeis formações temporárias das grupos táticos operacionais, foi um divisor de águas. Ainda não está completa, mas os resultados já falam por si. O 1º Corpo da Guarda Nacional, com os veteranos do Azov, e o 7º Corpo de Assalto Aéreo foram decisivos para conter o colapso iminente em Pokrovsk. Enquanto isso, os regimentos de assalto ucranianos transformaram cada avanço russo em um pesadelo tático. Grupos inimigos que ousam se infiltrar são imediatamente localizados e destruídos, pagando um preço altíssimo por cada metro conquistado. E não é à toa, a Rússia ainda não aprendeu a se proteger dos próprios drones, muito menos da artilharia ucraniana, que os caça como moscas em um campo minado. Mas seria um erro subestimar a persistência do Kremlin. Seu avanço, embora lento e sangrento, não dá sinais claros de esgotamento. As contraofensivas ucranianas, por mais bem executadas que sejam, ainda não conseguiram reverter a dinâmica da pressão russa. E isso não é coincidência. Putin apostou tudo nesta ofensiva, não apenas como uma operação militar, mas como uma jogada política. Ele precisa de uma vitória, qualquer uma, para vender a ilusão de força nas negociações e, quem sabe, salvar sua própria pele. Os analistas americanos que previam a queda de Donetsk até outubro já foram desmentidos pelos fatos. No ritmo atual, a Rússia levaria meses, talvez um ano, para alcançar seus objetivos, se é que conseguirá manter esse ímpeto com perdas tão catastróficas. Enquanto isso, o que nos resta é não cair na armadilha do derrotismo. Quem hoje repete o mantra de que a Rússia vai tomar Kharkiv, ou Suma está perdida, esquece que há um ano, os mesmos especialistas juravam que Pokrovsk cairia em setembro de 2024. Estamos em setembro de 2025, e a cidade ainda resiste. A guerra é uma maratona, não um sprint, e cada dia que a Ucrânia aguenta é uma derrota para Moscou. Mas resistir não basta. Para virar o jogo, a Ucrânia precisa de apoio constante e inabalável, sem hesitações. Não é hora de duvidar, mas de agir. Cada drone enviado, cada sistema de defesa entregue, cada treinamento oferecido faz a diferença entre uma linha de frente que recua e uma que contra-ataca. A história não se escreve com palavras de desânimo, mas com ações concretas. E é isso que definirá o futuro desta guerra. Não o que dizemos, mas o que fazemos.